Bora falar sobre o mercado, sobre macroeconomia, observar alguns indicadores e observar o que o Powell pode nos dizer sobre a política monetária hoje no evento do Jackson Hole. Gabriel Pelissaro na área, cola comigo até o final para você não perder nada. A gente já começa com essa bela imagem das montanhas aqui da cidade de Jackson, aonde vai justamente acontecer o evento, aonde o Powell pode dar uma pista da política monetária. O mercado, todo mundo está de olho nesse evento que vai acontecer hoje, sexta-feira. Aqui você vê então essas belas imagens, né? Esse viadinho aqui, nossa, que doideira, né? Mas é justamente por isso que eu estou trazendo essas imagens para vocês, tá, pessoal? Porque pode nos dar uma pista justamente do que vai acontecer na política monetária, se o Powell vai vir com um tom mais hawkish ou mais dovish. Isso é muito importante você observar. Se você não quer perder nada, é só se inscrever aqui no canal, que com certeza tudo o que a gente conseguir tirar desse evento do Jackson Hole, a gente vai trazer aqui para vocês. É um evento mais informal, mas que estarão lá pessoas de alto gabarito do mercado financeiro aí, que formam a política monetária. Então é interessante você ficar de olho, beleza? Inclusive, belas paisagens aqui. Eu tava me distraindo enquanto falava com vocês, olhando essas imagens aqui. Cara, ficou pra um lugar que eu quero visitar, essa cidade de Jackson aqui. Pode ser interessante para dar uma instagramada, né? Quem sabe a gente não faz um turismo na cidade aqui. Mas vamos seguindo aqui com o vídeo, pessoal, para falar então sobre os indicadores que podem interferir justamente no tom da fala do Powell, que é o presidente do Banco Central americano. Aqui nós temos um dado interessante, que é um dado otimista para a economia, que demonstra ainda força da economia americana, mas nesse contexto econômico que a gente vive de combate à inflação, dados positivos para a economia, para a macroeconomia, podem ser vistos como negativos, né? Olha que doideira. Então, os pedidos iniciais por seguro-desemprego vieram abaixo do esperado, indicando ainda a força do mercado de trabalho. E isso pode ser um fator inflacionário que pode justamente abrir margem para que o Banco Central americano mantenha a política hawkish, que é a política de contração monetária, elevando juros ou mesmo mantendo esses juros por mais tempo, assim como o Brasil fez. O Brasil, por exemplo, elevou as taxas de juros até 13,75 e depois manteve as taxas de juros elevadas, certo? Então é isso que o Fed pode fazer e é isso que o mercado está querendo entender o que vai acontecer. Se eles vão fazer mais uma elevação de 0,25, por exemplo, ou se eles vão aí manter essas taxas. E aí essas falas que o Powell pode soltar amanhã nesse evento do Jackson Hole pode justamente dar uma pista dessa política monetária. E aqui, então, os pedidos iniciais por seguro-desemprego abrem margem para mais contrações, porque ainda o mercado de trabalho está forte, provavelmente ali impulsionado pelo setor de serviços ainda. Ok, pessoal? Vamos seguindo aqui para o próximo indicador, que é justamente os pedidos de bens duráveis. A projeção aqui, a expectativa do mercado era de uma queda de 4% e teve uma queda aqui complicada, pessoal, de 5,2%. Aí seria um dado positivo para a questão do combate à inflação, mas negativo para a economia. Então nós estamos vendo uma desaceleração aqui dos pedidos por bens duráveis. A questão aqui, pessoal, é que o problema, que a gente sempre vem repetindo aqui no canal, o problema não é o combate à inflação em si. A treta que eu falo para vocês é a consequência do combate à inflação, que é justamente isso aqui, a desaceleração. Para justamente combater a inflação e o Fed não cometer o mesmo erro da década de 70, vai ser necessário desacelerar a economia e, quem sabe, né, levar ela aí para uma desaceleração, afetando, por exemplo, os balanços das empresas, né? Então é interessante compreender esse contexto aí, tá, pessoal? Então, amanhã o mundo estará com os olhos voltados para a cidade de Jackson, para o evento aí do Jackson Hole, beleza? E aí você já tem um panorama dos dados macro para observar se o Powell vai repetir o erro da década de 70 e voltar a estimular a economia antes, ou eles vão até o final aí para esse combate à inflação. Vamos aprofundar um pouco esses indicadores, pessoal, para vocês, trazendo, cara, um dado aqui que eu não vi ninguém, pelo menos aqui no Brasil, falando sobre, que é a inflação dos enlatados.
Isso aqui é interessante, porque isso aqui consegue, né, justamente apontar se a inflação para o consumidor médio ela tá resiliente ou não. E aí olha que interessante, cara, observar a inflação aqui, o custo, na verdade, do enlatado da Campbell. Campbell é uma marca de enlatados, de sopa, né, enlatados, aqui no caso aqui, sopa de tomate. Que parece que é famosa, né, parece que é popular lá nos Estados Unidos. E aqui, né, pessoal, essa marca, ela vem trazendo dados do custo desse enlatado desde 1895. Uma questão interessante, né, pessoal, como a política monetária é interessante. Olha como o preço era flat, né, como o dólar era forte quando ele tinha lastro aqui no ouro, né. Em 1970, você que acompanha o canal já sabe, você que é meu aluno do Clube dos Capitalistas já sabe, ali terminou o fim da conversibilidade do dólar em ouro. Então, a partir dali, né, com o fim do acordo de Bretton Woods, o dólar para de ter o lastro no ouro e o Banco Central pode emitir dinheiro à vontade para financiar o gasto estatal. Olha que maravilha, né? Então isso traz uma vantagem muito grande para os Estados Unidos, para se endividar, para poder imprimir dinheiro à vontade, digamos assim, mas como um preço caro que é a inflação, né? Que é a depreciação justamente da moeda. Então, a partir dali, você percebe justamente o efeito da inflação, o efeito desse aumento da base monetária, justamente aqui nos enlatados, né? Aqui na sopa de tomate, aqui da Campbell. E esse preço explodiu, era papo de 10 centavos a lata aqui, ó. Por um século praticamente, ficou por 10 centavos a lata. E explodiu, né, pessoal, esse preço aqui, a partir de então, chegando aqui a $1,20, $1,25 por ali, né? Esse preço explodiu ainda mais depois ali de 2020, que a base monetária explodiu, né? Então subiu aqui papo de 30% o preço desse enlatado, né? Mas muito bem, por que eu estou falando desse enlatado, pessoal? Porque o preço pode subir ainda mais por conta das políticas. Então, se não bastasse apenas eles estarem depreciando a moeda, políticas como, por exemplo, aumento de impostos, aumentar a taxação dos painéis solares, o que aumenta o custo de energia e que complica, né, para o empreendedor, e aí o empreendedor tendo aumento de custos precisa repassar para o consumidor. Então, além dessa questão da depreciação da moeda, você também tem políticas do governo Biden que estão fazendo ainda mais a inflação ficar persistente, né? E o objetivo desse vídeo, olhando para a macroeconomia, é te trazer um panorama mais aprofundado da questão da inflação, porque isso pode afetar a questão da decisão da taxa de juros. Então o governo Biden anunciou na quinta-feira novas tarifas sobre o metal para a fabricação de latas importados da China, Alemanha e Canadá. Uma medida que as empresas de alimentos dizem que podem levar a preços mais altos para alguns alimentos enlatados. Os produtos chineses estariam sujeitos às tarifas mais altas dos 3 países, uma taxa de 122,52% do valor de importação. Essa taxa reflete, em parte, a recusa das empresas chinesas em cooperar com a investigação para provar sua independência do Partido Comunista Chinês, disse um funcionário do governo. A Consumers Brand Association, um grupo comercial que representa empresas como a Campbell Soup e a Fresh Del Monte Produce, estimou que essas novas tarifas do governo Biden, se aplicadas agressivamente, poderiam aumentar os preços dos alimentos enlatados em até 30%, apenas por conta dessa tarifa ali, por conta do metal, pessoal. Olha só que interessante. Então, essa explosão do preço dos alimentos enlatados poderia ser ainda mais caótica, né? E aí a pergunta que fica, como é que ficaria a inflação? É essa a questão, né, pessoal? Bom, para fechar o vídeo aqui, para que ele não fique muito longo, eu tracei aqui algumas linhas de algumas retrações de FIBO aqui, pessoal, no S&P, e temos algo curioso aqui, porque o S&P ele poderia agora, nesse movimento, estar fazendo um respiro, né, da tendência de baixa. Então ele veio retestar aqui 0,618 de retração
e bateu cabeça e voltou com tudo, né, pessoal? E agora nós temos o que aqui? Nós temos agora a região desse movimento mais amplo. Nós temos a região aqui de 0,236, tá? Que serviria como suporte. E perdendo essa região, o próximo passo poderia ser aqui 0,382, que seria os 4.181 pontos, pessoal. Próxima região de suporte. Então o S&P aqui, cara, ele bateu cabeça aqui, ó, nesse topo, tá? Não conseguiu romper esse topo aqui. Corrigiu, tá? E agora aqui ele caiu forte ontem, né, pessoal? Quando ele bateu nessa região de Fibo. Perdendo, então, esse suporte agora aqui, de 0,236, poderíamos ter a continuação da queda aqui nas próximas semanas do S&P. E eu fico de olho nisso aqui, pessoal, por quê? E nem vou mexer nessas regiões de Fibo, por quê? Porque se ele perder esse suporte, então, aqui dos 4.340, por ali, né? Nós poderíamos ver o mercado de maneira já corrigindo. Se ele respeitar essa região de suporte, aí o jogo muda, a gente poderia ver uma continuidade de alta, pelo menos uma acumulação, tá, pessoal? Pelo menos no curto prazo. Nvidia aqui chegou a bater $500 depois dos balanços de ontem, $502, mas devolveu tudo. Então aquela história, né? Compra no boato e vende no fato. Vamos ver como é que o preço da Nvidia vai se comportar aí. Aparentemente o hype não teve tanta força, né? Tinha pessoas aí esperando a gap de 8%, 10% na Nvidia, mas parece que não foi bem assim, né? O preço chegou a bater $500, mas devolveu tudo. Então, curioso, né? Tem mais vídeos aqui falando sobre isso, o mundo desacelerando, mas todo mundo estava de olho na Nvidia. Será que a Nvidia vai jogar um balde de água fria nos investidores? Fica a pergunta. Quem quiser continuar maratonando, tem mais vídeos aí na descrição. E fecho com o Bitcoin aqui, pessoal, que se o mercado tradicional corrigir, acredito que ele pode vir buscar regiões abaixo, né? Primeiro ponto, $24 mil, perdendo essa região aqui que eu até deixei como uma região de absorção, né? Essa região dos $24 mil. Aí sim poderia retestar aqui, quem sabe, $21 mil, tá, pessoal? Então é interessante olhar macro. E eu olho muito da macro justamente por conta das criptos, tá? O Bitcoin aqui, se você olhar, parece que ele está embandeirando aqui. Vamos dar um zoom. Parece que ele está embandeirando aqui para continuar essa tendência de baixa, tá, pessoal? Então, é de observar. A gente até pode olhar aqui o dólar index também. Oh my God! Olha lá o dólar, meu amigo. Dólar index, que é uma cesta de moedas, né, contra o dólar. Olha lá. Ganhando força aqui. Então, parece que podemos estar certo, a minha tese, né? Sobre o dólar ganhar força no fim do ciclo e os demais ativos perder força, pode estar certo, né? Vamos acompanhando aqui o desenrolar do mercado. Dólar ganhando força, isso pode enfraquecer tanto as bolsas quanto as criptos, abrindo, claro, oportunidades para quem domina os timings do ciclo, né, pessoal? Então, por hoje finalizamos por aqui. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Vamos ficar de olho nas falas do Paulo. Compartilha para geral aí. Até a próxima. Tchau, tchau.